presença de uma pessoa que estava alguns dias distante de nós. Olha aqui, ele voltou já com um estilo diferente. Olha o cabelo dele como está bonito. Eu queria que vocês soubessem que ele não pintou o cabelo, tá, irmãos? Esta é a cor original, glória a Deus. Irmão Luiz estava há alguns dias já viajando aí pelo Brasil a serviço e retornou hoje correndo para estar entre nós. E é uma alegria para nós, irmão Luiz. Eu queria saber se a igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos e do nosso irmão Luiz, que retornou hoje de viagem. Vamos ficar em pé, vamos saudá-los com muita alegria. Seja Eu confesso que eu estava com muita saudade do meu irmão Luiz. Já dei um abraço nele ali quando ele chegou. E nós somos uma família. Aqui nós aprendemos a nos amar. Hoje pela manhã nós estivemos lá na casa do nosso pastor e da nossa pastora, também nos alegrando com eles pela passagem do aniversário do Samuel. Olha aí o Samuel. Mas no finalzinho a gente vai cantar os parabéns para ele, que ele merece, né? Merece um destaque especial. Glória a Deus. Queridos, é muito bom falar sobre a obra de Deus. Eu confesso para vocês que eu até me emociono, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu ouvi um chamado do Senhor. Eu era um adolescente, igual alguns que estão aqui. Eu já tinha alguns propósitos no coração, mas Deus resolveu me chamar ainda na minha juventude. E hoje, com quase 60 anos, daqui a um mês estou fazendo 60 anos, eu digo a vocês, não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. E principalmente estar à disposição do reino de Deus aqui na terra. Ontem eu ouvi uma palavra do pastor que estava ministrando a última ministração lá no Centenário, e o que ele falou mexeu comigo, porque ele disse assim: para nós que já estamos há muitos anos no ministério, ele tem 40, e eu tenho a honra de dizer que eu estou há 46 anos. Glória a Deus. E para a gente que já está, no meu caso, há 46 anos no ministério, trabalhando para Jesus, a gente fica triste quando vê pessoas dentro da igreja que só se contentam em ficar sentado no banco.
que só se contenta em vir para cultos dentro da igreja. Porque eu não consigo assimilar no meu coração que Deus tenha nos chamado para sentarmos nos bancos da igreja. Deus nos chamou com um propósito muito especial. E foi para fazermos parte do seu exército aqui na terra. Aleluia! E quem faz parte de um exército é um soldado. Nos exércitos que nós temos aqui no Brasil, Marinha, Exército, Aeronáutica, e eu tenho a honra de ter sido militar e sou militar, servi durante 30 anos da minha vida à Marinha do Brasil, e eu tenho a honra de dizer que eu fui um soldado, 30 anos fui um soldado e ainda continuo sendo. Seja do soldado mais raso até o general ou até o almirante, nós somos todos iguais quando se trata de ser militar. Então, se nos exércitos aqui da terra, formado pelos homens, todos os soldados, todos que fazem parte da vida militar são soldados, são considerados soldados daquela força. Então, quando nós nos alistamos, quando nós aceitamos a Jesus, também nós somos chamados para fazermos parte do exército de Cristo aqui na terra. E se nós somos soldados de Cristo, é inadmissível que um soldado fique sentado, fique dormindo, fique parado, fique desatento, enquanto nós estamos vivendo numa guerra todos os dias. Você sabia que nós estamos vivendo numa guerra espiritual mais acerrada ainda do que tudo? Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, os últimos dias da igreja aqui na terra. Quer você queira ou não, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E se eu e você não nos levantarmos para poder gritarmos para este povo, para essas pessoas que não conhecem Jesus, Deus vai levantar outras pessoas. Quem foi que assistiu aí, nesses dias do carnaval, uma mulher chamada Baby do Brasil? Quem foi que assistiu aí? Levante a mão. Eu vibrei com aquela mulher. Uma mulher doidinha da Silva, maluca da Silva, mas ela teve a coragem de, em pleno carnaval, gritar bem alto: Jesus está voltando, o arrebatamento é uma realidade. E nós que nos dizemos crentes, assembleianos, estamos satisfeitos e contentes de estarmos nos bancos das nossas igrejas, no conforto das nossas casas, e nós não estamos atentos para podermos pregarmos a palavra de Deus e anunciarmos para aqueles que estão perdidos e indo para o inferno. Ontem foi falado no centenário que se Jesus voltasse hoje, mais de 6 bilhões de pessoas iriam para o inferno. Se voltasse só para o Brasil, mais de 3 milhões de brasileiros iriam, aliás, só para o Pará, Belém, Pará, mais de 3 milhões de paraenses iriam para o inferno. E eu pergunto a você, se você é um soldado de Cristo, o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Deus tem levantado na nossa igreja em Belém do Pará um exército chamado Células Missionárias.
É o meio mais eficaz de evangelização que nós temos visto no mundo. Porque através das células, nós estamos evangelizando pessoas, familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, para poderem ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, chegou a hora de nós deixarmos o nosso conforto e começarmos a trabalhar de verdade. Há 2 anos e meio, há 3 anos atrás, eu fui chamado pela igreja de Belém para ir lá para Bragança, para poder abrir o trabalho da igreja mãe lá em Bragança. E eu disse lá no centro de convenções para todo aquele povo que estava ali reunido: eu poderia estar hoje, que já estou aposentado, já trabalhei, já contribuí, trabalhei 30 anos da minha vida, estou aposentado, eu poderia estar literalmente, pegar minha mulher e dizer assim: vamos para o interior, vamos ficar lá numa boa, só curtindo, ou então vamos viajar pelo Brasil, pelo mundo, se eu tivesse dinheiro, claro, né? E ficar à vontade para poder fazer isso. Mas eu disse: não, eu vou aceitar o convite, eu vou aceitar o desafio, para poder sair do meu conforto e ir para um lugar para poder pregar o Evangelho de Jesus. E olha que eu estava decidido meses antes de ir lá para a tribo dos índios, dos Caiapós, lá no sul do Brasil. Então, queridos, graças a Deus, que nós não somos medrosos, não somos covardes, não somos pessoas que se acomodam para ficar simplesmente esperando as coisas acontecerem. E o que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu vou falar com base na minha própria vida, porque a gente não pode pregar aquilo que a gente não vive, a gente não pode ensinar aquilo que a gente não vive. E eu gostaria de trazer essa igreja, chamar a atenção dessa igreja, para que nós possamos começar a encarar a realidade dos últimos dias. Amém, meus irmãos? Amém. O texto que eu li aqui foi um texto que o Senhor falou comigo ontem para hoje. E Deus mexeu muito comigo. Eu até falei com os pastores que quando a gente vai pregar, a gente se prepara uma semana antes, a gente ora, a gente clama a Deus, vai buscar conhecimento da palavra. Mas de ontem para hoje Deus mudou tudo e eu já fiquei baratinado. Senhor, o que tu queres falar? E Deus esclareceu para mim. E eu creio que Ele quer chamar a sua atenção com esta palavra. Eu sei que você conhece a história de Jacó. É uma das histórias mais bonitas que existe na Bíblia. E eu queria usar esse personagem para poder nós nos inspirarmos nele. Pense você, Jacó era filho gêmeo de Isaac. Isaac teve 2 filhos. Um chamou-se Esaú e o outro Jacó. Imagine você que Jacó, já quando nasceu, ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele já desde pequenininho já era guerreiro, era valente. Ele já tinha coragem. Imagine você, eu nunca
tive a oportunidade de assistir um parto normal. Já assisti, aliás, já assisti sim. Meu último filho assistiu o parto. Até mandei o médico dar um pontinho a mais ali, porque eu falei assim, doutor, dê um pontinho a mais aqui para ficar mais bonito. Mas imagine você como as coisas acontecem. Esse rapaz que nasceu, chamado Jacó, já nasceu agarrando o calcanhar do irmãozinho dele. Mas antes do seu nascimento já havia uma promessa. Deus já tinha falado com a mamãe dele que sairia do ventre dela, que havia dentro do ventre dela 2 nações, e que a mais nova iria ser líder, ou seja, iria ser a pessoa que iria sobrepor o mais velho. E o que acontece? Ao nascer esse garoto, ele já nasce demonstrando que seria um guerreiro. Mas você sabe que naquela época a primogenitura era uma lei, era algo muito sério, porque o primogênito ele herdava tudo. Tanto é que na época dos reis, a pessoa que era o primogênito até mandava matar os outros mais novos para não ter risco de ser tomado o reino. Então o que acontece? Rebeca sabia que o seu filho mais novo era o filho da promessa, que seria o sucessor do seu pai, que herdaria aquilo que já vinha desde Abraão, mas ela guardava no seu coração. Os dois foram crescendo juntos, e teve uma ocasião em que o próprio Jacó, já astutamente ou inteligentemente, ele já procurou ver uma forma de conquistar essa primogenitura, esse direito. Um dia, Esaú chegou da caça, que ele era um caçador, cansado, com fome, e como Jacó era um pastor, alguém que ficava mais ali na fazenda, ali junto da família, então ele simplesmente ofereceu ali uma comida gostosa que ele tinha feito, em troca da primogenitura do seu irmão. E o seu irmão, como não valorizava o direito da primogenitura, ou seja, ele não estava nem aí para isso, ele simplesmente trocou por um prato de comida o direito da sua primogenitura. É para você entender, eu sei que você sabe disso. Preste bem atenção para ver aonde nós vamos chegar. E o que acontece, meus irmãos? Depois de uns tempos, Isaac já estava velho, já estava sem a sua visão, e chegou o momento que ele chamou os filhos para poder dar a sua bênção. E chamou Esaú para poder abençoá-lo. E Esaú então foi caçar, e quando chegasse iria cozinhar aquela caça que ele tinha pego para poder oferecer para o pai, e o pai então abençoar ele. Só que Rebeca ouviu o que o pai Isaac tinha falado para Esaú, e como ela sabia da promessa de Deus que Jacó seria a pessoa que iria suceder o seu pai, o que é que ela fez? Espertamente ou astutamente, ela simplesmente chamou o seu filho, mandou que ele preparasse um guisado bem gostoso, e ela botou uma roupa que era do seu irmão, no Jacó,
para que parecesse que ele era cabeludo igual ao irmão, que o irmão dele era cabeludo e Jacó era sem cabelo praticamente no corpo. Então, quando ele foi oferecer o guisado para o seu pai Isaac, o seu pai com certeza identificou que a voz não era de Esaú, que era de Jacó. Porque os pais, nós conhecemos a voz dos nossos filhos, nós conhecemos até o cheiro dos nossos filhos. A mãe e o pai, principalmente a mãe, ela conhece até o cheiro do filho. Então, Isaac conhecia, mas como Jacó estava com a roupa do irmão e estava com o cheiro do irmão, e por ele já estar cego, ele não conseguiu identificar se era realmente Esaú ou Jacó. E ele disse ainda: olha, a voz é de Jacó, mas o pelo e o cheiro é de Esaú. Então ele comeu aquele guisado gostoso e abençoou a vida de Jacó. Depois, passado alguns momentos, chega Esaú, vai fazer o guisado e leva para o pai. E o pai, quando ouve a voz de Esaú, ele toma um susto, porque disse: mas não foi você que esteve aqui ainda há pouco para eu abençoar? Ele disse: não fui eu. E ele então disse: então foi teu irmão que veio e tomou a tua bênção. E o que acontece, irmãos? Esaú perdeu a bênção literalmente da primogenitura para o seu irmão Jacó. Esaú ficou muito irritado e já estava no seu coração o propósito de, quando Isaac viesse a morrer, ele iria matar o seu irmão. E como Rebeca sabia disso e passou para Isaac, o que eles fizeram? Mandaram que Jacó fosse lá para Arã, aonde morava o seu irmão Labão, para que ele pudesse ficar lá, e lá então até conseguisse uma das filhas de Labão para ter como esposa, e lá ele ficasse até que Esaú viesse a se acalmar, a passar ou esquecer e tirar a sua ira do coração. Só que no caminho que Jacó está indo para Arã, ele para no monte, que antes o nome desse monte era chamada Luz. O nosso tema do congresso é sal e luz. Preste bem atenção. Quando ele chega nesse monte, ele simplesmente pega uma pedra, coloca ali debaixo da sua cabeça e vai descansar. E naquela noite em que ele estava descansando no monte que se chamava Luz, ele então teve um sonho. E está aqui o sonho contado, nós lemos aqui. E ele via uma escada que subia e descia e chegava até ao céu. E anjos subiam e desciam por essa escada. E lá em cima dessa escada estava o próprio Deus. Olha só, queridos irmãos. Olha a visão que este homem, na época jovem, teve. Ele ainda estava indo para Arã. E lá ele teve esse sonho, que ele viu uma escada, e essa escada ela chegava até os céus, e via anjos que subiam e desciam. E o Senhor então falou com ele, e eis que o Senhor estava em cima, versículo 13, capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque.
esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. E olha o que diz no prosseguimento do versículo: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. Irmãos, Deus naquele momento, Ele entrega para Jacó uma promessa de que ele e a sua descendência herdariam aquela terra. E eu pergunto a vocês: essa promessa que Deus fez a Jacó já se cumpriu? Ainda está se cumprindo? Ou ainda vai se cumprir? Já se cumpriu? Está se cumprindo? Ou ainda vai se cumprir? É para você pensar. Deus disse a Jacó, vou repetir: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, há um propósito de Deus nesta palavra. Deus quer que esta palavra se cumpra também nas nossas vidas. O chamado que Jacó recebeu naquela época ainda está se cumprindo, inclusive nos nossos dias. Porque muitas vidas ainda não foram alcançadas para poder ter o direito de herdar a terra prometida por Deus. Muitos dizem: Jesus está voltando. É verdade ou mentira? É verdade. Mas eu quero que você saiba que Jesus só vai voltar quando esta palavra se cumprir fielmente. Jesus ainda não voltou porque ainda falta muita gente ser salva, muita gente ser alcançada, muita gente voltar para Jesus, muita gente ser transformada por Jesus. E sabe quando é que isso vai acontecer? Quando nós resolvermos a fazer a nossa parte. Eu quero dizer a vocês
que Deus ama quando vê um grupo igual nós estamos aqui. Deus ama quando vê um grupo assim, grande, bonito, alegre, feliz. Deus ama. É tão bonito uma igreja lotada, uma igreja cheia de pessoas. É tão bonito. É tão bonito um culto onde haja muitas pessoas. Mas eu pergunto para vocês: será que Deus está satisfeito de ver só crente, só pessoas que já foram salvas dentro do templo para poder fazer um culto para Ele? Será que Deus verdadeiramente prefere ver igrejas lotadas de crentes? Olha, daqui a alguns dias vai vir uma cantora e uma pregadora lá para o centenário. Quem sabe disso? Tem muita gente sabendo. Vai estar lotado lá. Por quê? Vai vir uma cantora famosa e uma pregadora famosa. Agora, se encher aquele lugar só de crente para poder ouvir uma cantora e uma pregadora, eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro ficar na minha casa. Porque Deus não está interessado, meus irmãos, em reuniões aonde só vivam crentes sem propósito de salvar vidas para Ele. Eu quero que você tenha consciência disso, para que nós possamos salvar vidas. Nós temos que trazer pessoas. Eu tenho falado aqui nesta igreja que não adianta nós sairmos de casa todo cheiroso, perfumado, bonito, arrumadinho, mas se nós não nos lembramos do nosso vizinho que mora ao nosso lado, das pessoas que nós conhecemos. Nós conhecemos pessoas que estão precisando urgente de Jesus, mas nós estamos literalmente calados. Nós estamos com a salvação só para nós. Nós simplesmente estamos satisfeitos com a nossa salvação e não queremos mais saber de salvar as outras pessoas. Até parece que nós estamos numa concorrência. Até parece que nós estamos num concurso, que só tem uma vaga e aquela vaga é minha e acabou. Não. No céu tem lugar para todo mundo. A Bíblia diz: eis que vou para o Pai vos preparar lugar. Então há lugar para todos. Então nós temos o dever, nós temos a obrigação de salvar vidas para o reino de Deus. Deus quer ver uma igreja cheia? Quer, mas só de crente? Não. Se deixarem, a gente faz culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enrola, segunda, terça, quarta, e só vem crente. Antigamente, a gente chorava, corria atrás das pessoas para trazer para a igreja. Agora, a gente está chorando para pedir para os irmãos saírem da igreja e irem atrás das pessoas. Porque as pessoas se contentaram em ficar dentro da igreja. Eu vou até pedir para o pastor tirar os ar-condicionados da igreja, tirar o conforto da igreja. Eu fui numa igreja junto com o irmão Tiago, a semana passada, que a gente estava lá, eu já sou calorento, aí eu estava se derretendo porque a igreja não tem ar-condicionado. Eu falei, essa igreja que é boa, porque os crentes não vão querer ficar aqui dentro, vão querer sair para pregar o evangelho. Porque o pessoal ficou agora, aqui ainda tem umas cadeiras que são meio rústicas, né? Você não tem aquele conforto, mas tem igreja agora que o cara senta e olha, até dorme até lá no... Eu já vi pastor aqui no altar dormindo aqui, ó, porque estava numa cadeira, não é nem cadeira, é um sofá. Já vi isso.
E tem igreja que as cadeiras são macias, toda ela maciazinha, e os crentes estão tão acomodados que não querem mais nada. Vem para o culto ar-condicionado, vem para o culto tudo conforto, aí não querem mais sair da igreja, querem só viver dentro da igreja, e se esquece que tem lá fora pessoas que estão morrendo. Antigamente, irmãos, olha só essa, eu sou dessa época, as igrejas eram aqueles bancos duros, banco de madeira que não tinha nem encosto. Quantos tiveram essa oportunidade de ir em igreja assim? Eu já fui em muitas. Era banco que só tinha aquele, chamava de estrado. Cadê o pessoal lá na roça? Estrado, era aquele estrado. A gente sentava lá e a minha coluna já queria ficar em pé. A maioria, eu acho que tem alguns aqui que eram dessa época que só querem cantar em pé. Então, naquela época, ninguém ficava confortável. Então, todo mundo queria evangelizar. Naquela época, vidas eram ganhas, eram salvas, as igrejas eram cheias de pessoas não crentes. Mas hoje, nós temos igrejas aí confortavelmente, com ar-condicionado, com cadeira confortável, mas os crentes não querem mais trazer ninguém. Acabou. A guerra agora é para tirar os irmãos da igreja. E ainda tem pastor que gosta, porque quanto mais a igreja cheia, mais bênção acontece, né? Tanto financeira como também tudo. Mas não é essa a intenção, irmãos. Nós temos que encher a igreja para salvar vidas. Você está entendendo isso? Então essa promessa que Deus fez aqui a Jacó, de salvar, de dar a ele toda aquela terra, que a sua parentela iria herdar aquela terra, ou seja, iria conquistar, era uma realidade. E Deus abençoou tanto Jacó, que quando ele chegou na casa do seu futuro sogro Labão, ele já teve uma mulher, uma esposa, que Labão usou até de astúcia com ele. Em vez de dar a mulher que ele era apaixonado, que era Raquel, deu a Leia casou com ele, depois ele ficou mais 7 anos, que ele ficou 7 anos por Raquel. Labão enganou ele, depois ele ficou mais 7 por Raquel, porque foram 14 anos na verdade que ele ficou lá na casa de Labão, trabalhando pelas mulheres. Mas a verdade é que ele teve 13 filhos, uma mulher e 12 homens. E os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E queridos irmãos, prestem bem atenção aonde eu quero chegar com essa mensagem. É que Deus deu a Jacó uma estratégia para que ele se multiplicasse. Qual foi a primeira estratégia que Deus deu a Jacó? Deus obrigou Jacó, amedrontado de morte pelo seu irmão, a sair da sua casa, porque ele estava no conforto da mamãe. Jacó era um filho amamãezado, tá? Tem muito filho aí que é mamãezado, filho que já está já grandão, com barba feita, mas tá ali, mamãe, tudo é mamãe. E Jacó era aquele filho da mamãe. Aí ele teve que ser ameaçado de ser morto pelo seu irmão para poder sair. E você sabia, irmãos, que muitas das vezes, para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que ser ameaçados para podermos sair? Você sabe da igreja primitiva, para que ela pudesse se espalhar pelo mundo pregando o evangelho, houve perseguição. Eles foram perseguidos, foram mortos, para poder sair pregando o evangelho pelo mundo, porque eles estavam presos. Deus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, mas depois vão por Samaria, vão por Judeia, vão até os confins da terra. Vocês não podem se acomodar, vocês não podem ficar parados. Mas depois que o povo simplesmente recebeu a bênção,
que foi o revestimento do poder do Espírito Santo, eles quiseram se acomodar. E todas as vezes que a gente tenta ficar parado, acomodado, Deus permite que venha a perseguição para poder você sair do seu lugar, e aonde você vai pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você: você quer que isso aconteça para poder você pregar o Evangelho? Você quer que venha perseguição aqui no Brasil para os crentes saírem daqui para outros lugares para poder pregar o Evangelho? Ou você quer ficar no seu comodismo? Ou você quer ficar confortavelmente? Então a hora é agora. Não espere vir a perseguição, não espere vir as perseguições tanto do governo como também o inimigo, mas você pode agora tomar uma posição. Você pode agora decidir: eu vou sair do meu comodismo, eu vou parar de querer viver só fazendo culto na igreja e vou passar a evangelizar mais, vou passar a fazer parte de uma célula missionária. Eu que sou mulher, vou ver onde tem uma célula de mulher da igreja e eu vou me juntar com elas para poder fazer evangelização, para poder levar pessoas, para poder ganhar almas para Jesus. Eu que sou homem, vou atrás aonde tem a célula de homens, vou ajudar os homens a ganharem almas para Jesus. Eu que sou jovem, adolescente, criança, vou fazer o mesmo. É isso que Deus quer ouvir de cada um de nós. Agora eu pergunto para você: você vai ficar quieto vendo os outros trabalharem e vai ficar de braço cruzado? Porque o que está acontecendo em muitos lugares é isso. Parece que existe uma incredulidade no meio da igreja, que os irmãos estão assim tão cegos. A gente fala todo dia, a gente anuncia todo dia, eles veem os pastores trabalhando, veem os obreiros trabalhando, mas eles preferem ficar sentados. É assim que você quer ir para o céu? Você quer chegar lá no céu com a sua mão vazia? É assim que você quer? Deus não quer isso. Deus quer que você faça enquanto é tempo. Deus permitiu que Jacó fosse ameaçado pelo seu irmão para poder ele sair, para ele poder ser abençoado por Deus. E olha só, quando ele saiu de casa, primeiro ele teve um encontro com Deus. Lá no monte chamado Luz, ele teve um encontro com Deus. E sabe qual foi o nome que ele botou nesse monte depois que ele teve encontro com Deus? Betel, que significa casa de Deus. Então, quando você resolve sair do seu comodismo, a primeira coisa que você tem é um encontro com Deus. Deus fala com você face a face. Deus se apresenta a você e diz: eu quero ver você na minha obra, eu quero ver você fazendo a minha vontade, eu quero usar você, eu estarei com você, eu vou estar contigo todos os dias. Foi assim que ele falou com Jacó. E mais, ele permite que você vá até a terra onde está a tua bênção. Jacó saiu, chegou até Arã, e lá Deus deu para ele uma mulher, depois deu uma outra mulher, depois teve mais 2 concubinas que disputaram para poder ter mais filho com ele, e ele teve 13 filhos, e desses 13, 12 filhos foram as 12 tribos de Israel. E não parou por aí. Deus não deu apenas uma mulher ou 2 mulheres como era naquela época permitido. Deus deu a ele também uma estratégia para ser muito rico. Não pense você que você fazendo a obra de Deus, você vai ser pobre, você vai ser uma pessoa menos favorecida. Não, Deus também abençoa você, porque tudo que você fizer para Deus, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te abençoar. E a história nos conta que Jacó foi muito rico, porque ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Aí teve um dia que ele falou assim: olha, eu já trabalho para você há 14 anos, e eu não tenho nada, então eu quero construir o meu próprio bem.
Então ele diz assim: a partir de agora eu só vou trabalhar com você se você aceitar a minha proposta. Qual é a tua proposta, Jacó? A partir de agora todas as ovelhas malhadas, elas vão ser minhas, e as outras que são lisas, sem cores, serão tuas. E ele pegou essas ovelhas malhadas e ele separou por um lado, e Deus foi abençoando. E na medida que as próprias ovelhas lisas, branquinhas, cruzavam entre elas ali, ovelha, o que acontecia? Nascia malhado. Deus abençoou este homem de uma maneira toda especial. Ele pegou uma vara, fez lá um desenho para poder ficar malhado, e ele creu que aquilo ia ajudar a ovelha a ter um filho malhado. Na cabeça dele ia acontecer, mas foi Deus que fez com que acontecesse. Deus fez com que as ovelhas cruzassem umas com as outras e nascessem os filhos malhados, só para abençoar a vida de Jacó. Então, quando você faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus, Deus não apenas te concede bens materiais, mas Ele abençoa a tua família, Ele prospera a tua vida, Ele te enche de tudo aquilo que você precisa. Não pense você que Deus não paga o que você está fazendo para Ele. Deus não deixa nada de graça, e se você não receber aqui, você vai receber lá no céu. Então tem crente que está aí sofrendo, que nunca consegue prosperar na vida, porque não quer fazer a obra de Deus. Se você se colocar na presença de Deus e disser: Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar para Ti, eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos, eu quero ganhar alma para o Teu reino, eu te digo, junto com as bênçãos espirituais, vão vir também as bênçãos materiais. Agora é impossível você ser abençoado se você ficar no seu lugar de comodismo. É impossível você receber aquilo que Deus tem prometido se você ficar no seu lugar aí de conforto. Deus está dizendo para nós hoje: este ano de 2024 é um ano de desafio. Nós temos, como o nosso pastor falou, nós temos uma igreja que está sendo entregue como um presente de Deus para nós. Irmãos, eu conversei com um pastor a semana passada, e ele me disse: Pastor Paulo, a igreja que eu dirijo está há 14 anos fazendo uma reforma, e nós não conseguimos acabar. Eu disse: é mesmo, pastor? Ele falou: é. Eu falei, só comigo, eu falei: olha, nós estamos recebendo um presente de Deus. Nós estamos saindo de um lugar desse aqui e indo para um prédio de 3 andares, um prédio com garagem subterrânea, um prédio com uma nave para mais de 600 pessoas. Nós estamos recebendo um salão lá em cima que dá para a gente fazer até uma festa com a igreja. E você está parado, você está acomodado, você está no seu jeito, quieto, sem fazer nada para Deus. Irmão, se você foi chamado por Deus, está na hora de despertar. Está na hora de você dizer assim: não importa a minha idade, aqui o mais idoso é o irmão Teodoro. O meu Teodoro todo domingo está aqui na escola dominical, 9 horas da manhã. É o primeiro aluno a chegar, está aqui atento, ouvindo a palavra de Deus. E no culto de quarta de sexta-feira, de domingo, ele está aqui conosco. E você, só porque dá uma chuvazinha, você: eu não vou para a igreja hoje, eu não vou chamar as pessoas, só porque você quer ficar em casa no seu comodismo. Irmãos, está na hora. Está na hora de nós arregaçarmos as nossas mangas. Está na hora de você dizer: eu fui chamado por Deus para fazer parte do seu exército, então eu vou arregaçar minhas mangas. Está chovendo, eu vou tirar o meu sapato, vou botar um chinelo, e eu não vou ser impedido de fazer a obra de Deus. Agora faça isso.
Faça isso para Jesus. Não faça porque o pastor quer. Não venha para o culto porque a pastora quer te ver aqui. Venha para o culto para Jesus. Porque é tudo para Jesus. E melhor ainda, traga alguém com você, pelo amor de Deus. Eu queria morar aqui pertinho da igreja, que eu ia trabalhar para trazer sempre uma pessoa. Mas a gente mora longe, e as pessoas que moram longe não vão vir para cá todo direto. Está na hora, irmãos. Acabou o momento de descanso. Chegou a hora de nós trabalharmos. Chegou a hora de dizermos: eis-me aqui. Chegou a hora de nós dizermos: eis-me aqui. Chegou a hora de nós cantarmos numa só voz e dizermos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me apresento para Ti, Jesus. Vamos ficar em pé agora. Eu quero que você cante essa canção juntamente com a banda que vai estar aqui. Mas eu quero que você cante do coração para Deus. Não cante só por cantar. Eu quero que você cante para Jesus. E você diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso nessa noite?